A lateral esquerda é uma posição polêmica no time do Inter. E eu te mostro nesse vídeo dois jogadores que poderiam estar ocupando essa posição. E aí, meu povo, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal. Ultrapassamos a barreira dos 900 inscritos. Agora é ali, no caminho do 1000. Vamos tentar o quanto antes romper a barreira dos 1000 inscritos. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez para mais um vídeo do fundo do coração. O assunto hoje é polêmico. Te prepara, polêmico, prepara para comentar. Olha só, a lateral esquerda do Inter. Dois jogadores que poderiam, sem custo algum, a custo zero, estarem ocupando este posto ou ao menos terem recebido alguma chance. Mas antes da gente falar sobre isso, o assunto é bom, é polêmico, gera debate. Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, claro, sobre esse assunto. Compartilhe o vídeo, te inscreve para não perder nenhum dos vídeos. A gente tem feito 3 vídeos por dia, sempre com assuntos, com debates, com opiniões, com informações sobre o universo do Internacional. Então ali as camisas do Inter ilustrando o nosso cenário. Vamos lá então, lateral esquerda, camisa 6, aquele cara que vai e volta, ataca e defende. Posição polêmica. Hoje o Inter tem o Moisés como titular. E muitos torcedores acham o Moisés insuficiente. Eu acho que ele é irregular. Fez alguns jogos bons, outros muito ruins. E o Paulo Vitor, hein? Bom, o Paulo Vitor é o reserva do Moisés. Da mesma forma fez jogos ok e fez jogos bem ruins. Inclusive foi expulso no Clássico Grenal de ida da semifinal do Gauchão. O Moisés não jogou porque se machucou, né? No jogo da primeira fase. Enfim, é uma posição que gera muito debate. Tem gente que prefere o Moisés, tem gente que prefere o Paulo Vitor. O Tauan Lara, um menino de 18 anos que tem um futuro brilhante pela frente, tem um cartaz muito bom na base, ainda não foi utilizado. O Inter internamente entende que o Tauan Lara precisa crescer, precisa entender a diferença de base para o profissional, precisa ganhar força, precisa ganhar entendimento tático e por isso ele ainda não foi utilizado. Pois bem, Moisés e Paulo Vitor custaram praticamente 10 milhões de reais para o Inter. O Moisés, primeiro o Inter pagou 2 milhões no ato do empréstimo dele junto ao Bahia e depois abateu uma dívida de 3 milhões do clube com o Inter e ainda pode até ceder um jogador no futuro para o Bahia para completar esse acordo. Mais ou menos 5 milhões, né? Porque ainda que não tenha gastos outros 3, o Inter deixou de receber. Então vamos colocar esses 3 milhões na conta, beleza. Já o Paulo Vitor, o Inter comprou 50% dos direitos dele por aproximadamente 6 milhões. Então dando aquele descontinho, aquela arredondada, 10 milhões de reais por Paulo Vitor e Moisés. E eu te falo agora dois jogadores que custariam nada, zero, e que não foram testados como deveria na equipe do Inter. Vamos começar então pelo Eric. Lembra do Eric? Lateral esquerdo formado na base do Inter, hoje ele tem 21 anos. Ele foi vendido para o Al Ain do Emirados Árabes Unidos por aproximadamente 4 milhões de reais. O Inter manteve 50% dos direitos dele, um valor consideravelmente baixo, né, os 4 milhões de reais pelo Eric, mas de toda forma o Inter negociou ele. Você sabe quantos jogos o Eric teve de oportunidade para mostrar futebol antes de ser vendido? 2. Ele jogou só 2 partidas na equipe principal do Inter e o Inter já entendeu que era necessário vender. Evidentemente que tem que se levar em conta o contexto econômico, que o Inter precisa de dinheiro e quem não precisa. Eu também preciso, tu não tá precisando? Se não tá precisando, pode mandar para cá. Mas enfim, o Inter precisava de dinheiro e vendeu o Eric. O Eric tem mais de 26 jogos só nessa temporada. Ele fez 27 na passada, ele deu 2 assistências nessa temporada pelo Al Ain. Ele tem jogado com regularidade na equipe dele, tem sido titular, tem tido bom desempenho. No Inter, ele sequer foi testado. E esse é o primeiro jogador que poderia estar hoje ocupando a lateral esquerda do Inter se não fosse vendido tão cedo. E eu te digo aqui outro jogador na sequência, que é o segundo que completa esse vídeo, que a custo zero para o Inter também poderia estar na lateral esquerda. Se trata de Léo Borges,
jogador que foi campeão da Copa São Paulo com o Internacional em 2020, também tem 21 anos hoje e foi emprestado ao Porto de Portugal. Ele ainda pertence ao Inter, ele deve voltar no meio do ano. O contrato dele acaba por lá e existe uma cláusula de compra estabelecida em 4 milhões de euros. O Inter pode receber aí aproximadamente 21 milhões de reais por ele. Mas a tendência não é que ele seja comprado. O Porto B, né? Ele está na equipe B do Porto. O Porto B não faz uma boa segunda divisão portuguesa. A equipe B do Porto joga a segunda divisão em Portugal. A equipe principal, você conhece, joga a primeira divisão por lá. Ele tem 18 jogos e 2 assistências. Ele entra na equipe, sai da equipe, às vezes joga, outras não. E a gente sabe como funciona essa situação de equipe B, né? O jogador é muitas vezes utilizado, daí ele sai, entra, vai, volta, depende do que a equipe principal precisa, enfim, de uma evolução, um complemento de categorias de base. A tendência nesse momento é que ele não seja comprado e retorne ao Internacional. Você sabe quantos jogos no principal o Léo Borges teve para mostrar serviço? 2. A mesma coisa do Eric. 2 jogos. Então, o Inter, enquanto deu muitas oportunidades, muitas chances e está insistindo muito com os laterais que tem, esses 2 que a custo zero poderiam ocupar a lateral do Inter, poderiam evoluir se não estivessem prontos naquele momento, né? Enfim, poderiam melhorar, poderiam crescer. Tiveram 2 jogos cada um deles. E você vai facilmente lembrar de outros. Enfim, o Inter vendeu o Iago, o Inter vendeu o Rogério, são jogadores que ocupariam a lateral esquerda. O Rogério está na Itália, né? Foi vendido para a Juventus, Sassuolo, enfim. O Iago jogou um ano como titular, foi para o Augsburg. São jogadores que a custo zero poderiam ocupar esse lugar, mas o Inter contratou jogadores que a torcida questiona muito e optou por não dar sequência para esses jogadores. O Léo, como eu falei, ainda pertence ao Inter e quem sabe pode voltar. Eu quero saber a tua opinião. Tu acha que é necessário contratar, reforçar, ou esse é aquele famoso caso em que o Inter libera um jogador mediano dele, vende um jogador mediano dele, contrata um jogador mediano dos outros, pagando muitas vezes mais caro? É essa a situação? Você concorda comigo? Porque essa é a minha opinião. Tu acha que é por aí mesmo? Eu quero saber a tua opinião, coloca aí nos comentários o que tu acha sobre a posição polêmica lateral esquerda do Internacional. Tá certo? Valeu então, eu volto em edição extraordinária a qualquer hora, a qualquer momento, com novos vídeos, informações e comentários. Não sai daí. Valeu!